Não sei se a Patrícia nos consegue ouvir, só para confirmar. Consegue, muito bem. Boa tarde, Patrícia, obrigada por ter chegado. Nós já começamos a nossa conversa há algum tempo, estávamos aqui a falar um bocadinho do percurso das mulheres na história. Falamos muito sobre Angola, a Paula é angolana, eu também. Então, focamos muito nisso, mas eu gostava de ouvi-la também falar um bocado sobre a Guiné, sobre, nós começamos por falar, por exemplo, sobre o papel das mulheres na luta de libertação da Angola, né? Sendo que nós estamos num ano em que se completam 50 anos das independências, então queria ouvi-la falar um bocadinho sobre como é que é o caso da Guiné, como é que as mulheres participaram nessa luta, depois, eventualmente, como é que as mulheres são refletidas na história da Guiné-Bissau hoje, né? Como é que é contada a história das mulheres, dessas mulheres que participaram na luta e não só. O que é que se conta, como se conta e eventualmente o que é que precisa ainda ser contado. E se a Patrícia acha que ahm, a forma como as mulheres são retratadas é justa ainda, ou ainda precisamos fazer muitas mais coisas? Bom, boa tarde, antes de mais. Espero que me estejam a ouvir. Estão-me a ouvir? Ok. Então, muito boa tarde e, antes de mais, cumprimento a todas. Vejo lá a Ana Paula Tavares, com quem eu tive o grande prazer de conversar sobre esses temas. Começo por agradecer este convite, naturalmente, a toda a equipa da revista Mundo Crítico pela confiança e sinto-me honrada, com certeza. Bom, eu tive essa conversa já com aqui a minha parceira Ana Paula Tavares, e com a Lívia APA, quando a Lívia nos convidou para esta conversa, aliás, a quem eu agradeço particularmente. E foi uma boa conversa, porque eu penso que falar da condição das mulheres nos países africanos de língua oficial portuguesa significa falar da história desses países. Não se pode abordar um tal tema sem antes conhecer a trajetória histórica das nossas sociedades. E isto implica conhecer vários aspectos dessa história, que é a história das relações coloniais, mas que vai muito além, quer dizer, antecede esse período histórico também. E eu penso que é a partir desse reconhecimento da existência das nossas sociedades pré-coloniais que nós precisamos partir também, não é? Sem negar tudo o que vem após isso. Porque a participação das mulheres nas lutas pela independência, eu estou a falar no caso específico do meu país, que é a Guiné-Bissau, só se pode compreender se nós entendermos o que as mulheres, numa fase precedente a esse período, tiveram, tanto o papel delas. Estou a falar das mulheres senhoras, estou a falar das mulheres empreendedoras, das mulheres que politicamente, nas várias entidades políticas pré-coloniais, reinos, etc., daquilo que hoje constitui a Guiné-Bissau, participaram. E essa história tem uma lacuna muito grande, portanto, falta contá-la, não apenas no que refere à condição das mulheres, mas a partir de uma visão endógena, portanto, de dentro para fora também, porque ela existe, mas contada de fora para dentro. Então, eu penso que esse é um primeiro aspecto que precisamos ter em conta. Dito isto, na fase da luta pelas independências, e
falo sobretudo, digamos, entre os anos 50, 60 e 70, vamos lá assim, da fase da luta anticolonial, portanto, que envolve os movimentos de libertação. No caso específico de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, tivemos o PAIGC como protagonista, ainda que tenha havido outros movimentos de libertação que inicialmente que participaram e que lutaram e que contribuíram, mas isso é uma outra história. Eu penso que ali as mulheres tiveram um papel fundamental. Tiveram um papel fundamental a vários níveis, mas sobretudo e antes de mais a nível político. E eu acho que é este aspecto, tanto da participação política das mulheres, que não emerge na nossa história nacional. As mulheres foram grandes mobilizadoras nessa fase da luta anticolonial, ainda antes da luta da armada. Elas serviam como elos de ligação entre várias células. Estávamos numa fase de luta clandestina, portanto as informações tinham que circular de uma determinada forma, obedecendo a códigos, e as mulheres foram fundamentais. Eu tenho trabalhado desde, digamos, já há vários anos, neste tema da reconstrução das biografias de mulheres na luta pela independência do meu país, e falo também de Cabo Verde, porque a luta é comum, e de facto tenho constatado que uma boa parte dessas mulheres, ainda que tenham tido um papel fundamental, não é? A nível político, por exemplo, muito poucas, são quase raras as que são conhecidas, não é? Para além daqueles poucos nomes que nós conhecemos, como as nossas heroínas, a Titina Silá, por exemplo, não é? Ou mulheres que foram excepcionalmente importantes, como a Carmen Pereira, mas há muitas que permaneceram subterrâneas e que tiveram um grande protagonismo. Ora, então, eu penso que essa história ainda tem que ser contada. Este é o esforço que, seja eu mesma, mas há outras colegas, não necessariamente da área da história, mas eu estou a pensar, por exemplo, nas literaturas, como a Odete Semedo, minha conterrânea, que escreveu, digamos, a única biografia que ainda é conhecida no país, da Carmen Pereira, que é um livro que eu considero extremamente interessante para conhecer uma visão de uma mulher, portanto, uma perspectiva feminina do nosso processo de independência, o que não é conhecido. Mas nós precisamos de fazer um trabalho deste tipo, de mais amplo, muito mais amplo, de amplo respiro. E eu tenho feito a minha parte naquilo que me é possível, mas reconstruindo, portanto, indo sobretudo resgatar essas histórias ocultas, que não são conhecidas, mas eu penso que necessitamos de um projeto de tipo coletivo. Eu penso que nos falta isso, e esse é um aspecto, porque até para entendermos a luta política das mulheres após a independência, não é? Que eu não ouvi agora a Ana Paula, mas nós conversamos longamente virtualmente, quando foi da entrevista, dessa conversa, e de facto acho que há muitos pontos em comum entre os vários países africanos de língua oficial portuguesa.
E um desses pontos são, para além das trajetórias nas várias lutas, é também o facto de, ainda que logo após a independência tenha havido uma política de apoio à emancipação, as mulheres fizeram grandes conquistas desde o momento da luta armada e logo após a independência, mas havia questões mais urgentes, quando em 1973, 74, a Guiné-Bissau, você disse justamente em 75, Angola e os outros países, nossos irmãos, acederam à independência, mas a Guiné-Bissau foi um caso muito particular nesse contexto, não é? Nós tivemos uma independência que foi declarada unilateralmente em 1973, em 24 de setembro, nas matas de Medina de Boé, e que mais tarde viria a ser reconhecida por Portugal em 10 de setembro do ano seguinte, de 74, que é o que consta na história. Mas isso também é tudo uma questão que, de facto, faz parte dessa necessária revisão histórica que nós precisamos fazer. E toda esta questão interessa porque as mulheres, é verdade que vieram com uma grande bagagem da luta armada, tanto da luta de libertação, mas constatou-se que após a independência, com alguns parênteses breves, mais ou menos breves, houve uma participação, em termos numéricos mesmo, muito baixa. Se nós fizermos uma análise de longo termo, não é? Desde a independência até os dias que correm. Portanto, mediamente as mulheres tiveram uma presença baixa em relação aos homens nos lugares de decisão e nas instituições políticas, como na nossa Assembleia Nacional Popular. Paradoxalmente, nós vamos encontrar uma força imensa dessas mulheres noutros âmbitos da vida política, ativa, tanto como ativistas, social e económica, não é? Não são poucos os casos e as mulheres têm uma força excepcional na Guiné-Bissau, por exemplo, a nível económico. Eu não sei o que seria da nossa economia hoje sem a força das mulheres na Guiné-Bissau, não é? Todavia, há uma necessária, portanto, há uma necessidade que me parece urgente de rever a participação política das mulheres a nível das instituições formais do Estado. Aí eu penso que há exemplos válidos, eu também já tenho abordado essa questão, está escrito. Uma dos últimos contributos que houve foi a entrevista que eu fiz com a minha conterrânea Nelvina Barreto, que seja uma política, uma mulher política e uma ativista dos direitos humanos também. Portanto, ela traz uma visão muito interessante quanto a mim, dessa trajetória política das mulheres na Guiné-Bissau, com um olhar muito crítico, que eu penso que é necessário. Isso sem, digamos, reconhecer o que de bom nós adquirimos, nós conquistamos. Nós não podemos esquecer a herança positiva e que tivemos das nossas mães da libertação nacional. Mas é necessário, por um lado, tomarmos esses exemplos e fazer deles o nosso cavalo de batalha, para que consigamos construir a sociedade, a Guiné-Bissau do futuro.
E eu penso que isso cabe às novas gerações que agora seguem. Penso que é necessário um debate amplo a nível das mulheres mesmo, em termos de um grupo social constituído por mulheres, porque nós necessitamos de uma agenda comum de mulheres no nosso país, uma agenda que nos diz respeito, uma agenda onde temos os pontos que consideramos comuns, preocupações de todas as mulheres, a nível económico, a nível político, a nível cultural, a nível educacional, portanto. Isso é preciso. E é preciso fazer isso num espírito inclusivo. Significa que, para além dos partidos políticos e da política ativa, existe uma vida e interesses. Portanto, penso que as mulheres precisam se constituir enquanto, tanto espaço mesmo, de reflexão, para que também se fortaleçam e tragam esse debate para um diálogo com as instituições formais do país. Sim. Então, há muito trabalho a ser feito pela frente, a nível educacional, por exemplo, e portanto, é isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu estava a ouvi-la falar e tinha uma pergunta, mas acho que a Patrícia acabou também por responder logo a seguir a pergunta que eu ia fazer, que é, estava a falar sobre a participação política, que é uma coisa super importante, e nós em Angola nos debatemos muito com isso também. Angola, por exemplo, em África, nesse momento, deve ser dos países que mais têm mulheres em cargos de poder, de liderança. Nós temos, por exemplo, a nível de ministros, acho que uma parte, nós temos vários ministros, mas acho que metade daqueles ministros são mulheres. Temos governadoras também, enfim, administradoras, temos várias mulheres em vários cargos políticos e, enfim. Mas isso muitas vezes não significa, não se traduz numa melhoria na qualidade de vida das próprias mulheres. Ou seja, o facto de nós termos várias mulheres em cargos políticos e de liderança e do nosso presidente usar isso como uma bandeira e como um exemplo de estar a promover a igualdade de género, depois a ação que essas mulheres têm, o espaço que elas têm é muito reduzido. A Paula estava há pouco tempo a falar sobre a ministra, nós tivemos uma ministra dos petróleos, né, e vocês falam sobre isso na vossa conversa também, que foi uma ministra dos petróleos, que o petróleo continua a ser a principal fonte de dinheiro para o país, mas ela não tinha um poder real. E a minha pergunta era, na verdade, tentamos pensar aqui, né, até que ponto é que também essa participação política e temos só mulheres em cargos de liderança significa efetivamente uma mudança na vida das mulheres. Claro que eu entendo que ocupar esse espaço é importante, independentemente se depois as mulheres têm uma agência mesmo lá dentro e tomam decisões de facto, temos que dar o primeiro passo, que é elas estarem lá, né? E depois fazemos o trabalho que vem depois. Mas, pronto, mas era uma pergunta um bocadinho a pensar como é que nós potencializamos isso, né? Como é que nós chegamos lá e depois como é que conseguimos que estar lá se traduza enfim, numa mudança na realidade das mulheres e da vida das mulheres. Pronto, isso pode ser uma pergunta para a Patrícia, mas a Paula também responderá a seguir. Bom, rapidamente, obrigada. Eu penso que temos um problema muitas vezes, que é o seguinte, é o que eu dizia antes, portanto, essa agenda comum das mulheres, as mulheres muitas vezes, no nosso cenário político, respondem a agendas partidárias em vez de responderem a agendas das mulheres. Esse é um grande problema. Portanto, preocupam-se com aquilo que os próprios partidos políticos querem, desejam, em vez de preocuparem-se com aquilo que, não significando isto que não façam coisas para as mulheres, mas isso tem que ser
tem que ir para além. Portanto, eu, Patrícia, não posso estar apenas, portanto, posso estar associada a um partido político, trabalhar para ele, mas preciso ver o que além disso, eu penso enquanto mulher e enquanto preocupações do meu grupo social. Não é? E como é que eu posso trabalhar no sentido de contribuir individualmente para uma coletividade. Portanto, eu acho que isto é um problema nosso, mas não apenas. Portanto, pensar menos as pautas dos partidos políticos e mais nas pautas feministas Das mulheres. das mulheres. Eu penso que isso é Absolutamente. um problema, é uma questão essencial. Sim, sim. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu cumprimento a Patrícia e agradeço a continuação da nossa conversa e acho que ela fez aqui uma proposta que já tinha enunciado na última conversa e que realmente devia ser uma proposta que nos devia ocupar a todos. Os 5 países onde se fala, além de outras línguas, a língua portuguesa, que era isso, não é? Fazer um grande projeto para acabar de uma vez por todas com os grandes silêncios da nossa história, né? E concordo com ela que o ponto de partida tem que ser interior, tem que ser lá de dentro, não é? Porque muitas vezes nós caímos naquilo que as academias do mundo acabam por criar como moda, não é? Agora é moda pensar o pós-colonial, agora é moda pensar as questões de género dentro de uma determinada perspectiva e esquecemos-nos que esses enunciados muitas vezes são enunciados vazios, não é? Se não tiverem por trás toda uma agenda que realmente implique as mulheres das sociedades onde estamos. Para responder diretamente à tua pergunta, mulheres e poder, eu lembrei-me de um livro de uma investigadora francesa que infelizmente já não está entre nós, e eu agora disse uma coisa, eu ando sempre a combater isto, não está entre nós, partiu, não sei o quê, e sai. Enfim, faleceu a Christine Messiaen, que estudou Angola e que realmente estudou as mulheres angolanas, estudou a estrutura do poder pós-independência e do poder pós-colonial com uma análise fina que infelizmente tem sido esquecida. E ela escreveu um livro chamado As Mulheres dos Presidentes, não é? Em que, de certa maneira, ela analisa algumas presidentas africanas e o seu papel, não é? Nesse jogo, nesse teatro, não é? Uma espécie de teatro, de ser aquilo que a Patrícia disse com muita acuidade, de ser fiel a uma agenda do marido, que por sua vez tem uma agenda do partido, por sua vez tem uma agenda do poder que está estabelecido, e não pensar nunca mais nas mulheres e numa comunidade mais alargada. Eu acho que temos que retomar essa discussão o mais alargadamente possível e que os jovens, não é? Os jovens têm um papel, os jovens investigadores, os jovens pensadores, têm um papel importante porque nós temos que nos apressar. O esquecimento e a luta contra o esquecimento tem que ser o motor das nossas tomadas de atitude. Eu não posso esquecer que já passaram, felizmente, passaram 20 e poucos anos do fim da guerra em Angola, não é? E que nós somos um país de gente com 20 e poucos anos e, portanto, a guerra já não significa, não nos motiva a pensar nela. Quando ela foi para as nossas gerações, foi aquilo que nos motivou a trabalhar, a escrever, etc. Bom,
Mas é isso, que haja um projeto dos 7, dos 5 ou dos 7, que procure, de uma forma muito expedita, lutar contra esse esquecimento, porque nós estamos ameaçadas por esse esquecimento. Obrigada. Sim, eu concordo muito com vocês. Acho que temos um projeto coletivo é fundamental. Essa tem sido a nossa luta. Acredito que daquilo que eu vou sabendo e conhecendo das lutas das mulheres de outros países africanos, não só de língua portuguesa, mas não só em que se fala português, mas nos outros países em que, além do inglês ou do francês, fala outras línguas. Temos tentado, por exemplo, a nível do Ondjango, estabelecer parcerias e estar mais em contato com mulheres desses outros países africanos e entender. Eu estou a descobrir que em outros países africanos há uma produção de conhecimento sobre as mulheres, sobre as das mulheres que é extraordinária, mas que muitas vezes, por causa da barreira da língua, nós não sabemos. Moçambique mesmo é um país com muita produção e penso que o projeto coletivo é fundamental e acho que nós só vamos conseguir efetivamente mudarmos a condição das mulheres, seja em Moçambique, seja em Angola ou na Guiné, quando nós tivemos os nossos projetos, investimos de facto nos nossos projetos coletivos. Eu quero ainda vos fazer 2 perguntas antes de abrir depois para as pessoas que estão aqui e que estão a acompanhar a conversa, porque também estamos a ficar com pouco tempo. Uma coisa que acontece muito, e a pergunta é para as duas, né? Não sei se na Guiné também acontece, mas em Angola acontece muito. Eu sou feminista, como já disse, sou do Ondjango feminista, e uma coisa que nós ouvimos, temos 10 anos de Ondjango feminista, desde o início é que invoca-se muito a nossa cultura e tradição para justificar. Por exemplo, quando nós vamos falar de algumas coisas, há pessoas que justificam um casamento infantil, por exemplo, com é da nossa cultura, é da nossa tradição, né? Não em todas as regiões de Angola isso acontece, mas ainda acontece em algumas regiões existe o casamento infantil, inclusive isso era e é uma das nossas lutas dentro do Ondjango, né? Lutar para que as leis, que nós em Angola ainda temos, não sei se na Guiné também, mas temos a coisa do direito, não sei como é que se diz, tem o direito consuetudinário e depois tem um outro direito, né? Então muitas vezes um não pode chocar com o outro. Então nós temos várias coisas, várias questões que usam para nos dizer a nós que a nossa luta não pode ser porque na nossa tradição, na nossa cultura, sempre foi assim. E sendo que eu estou a falar com 2 historiadoras, eu gostava que vocês me dissessem como é que nós rebatemos esses argumentos de na nossa cultura, na nossa história, na nossa tradição. A cultura e a tradição são estáticas, não se mudam, não se refletem. Patrícia, não sei se quer começar. Bom, não, as culturas não são estáticas, são dinâmicas e mudam, evoluem, são influenciadas. Portanto, isso parece mais um discurso oportunístico, né, do que outra coisa. Portanto, isso, a inversão dessa situação, ou seja, conseguir mudar o curso desse tipo de coisas, vai depender muito de nós, mulheres, da capacidade que nós teremos como mulheres e da força política que teremos, porque é necessário. E eu com isto gostaria, e isto está um bocado associado portanto, ao que dizíamos antes, né? Eu penso que aqui vem-me à cabeça um provérbio que eu li muito nos trabalhos de um dos grandes historiadores africanos, que é o Joseph Kizerbo, do Burkina Faso. Kizerbo dizia uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com nós mulheres e com a sociedade e com esse debate sobre o desenvolvimento, sobre a evolução, sobre, digamos, o progresso, que é, se queres andar depressa, então caminha sozinho, mas se queres ir longe, caminha com os outros. Então,
Basta saber aquilo que queremos, se é caminhar depressa ou se queremos ir longe. Porque se queremos ir longe, então sozinho não podemos caminhar. Temos que estar com os outros. E estar com os outros implica escutar os outros, parar, ouvir, refletir e incluir. De outra forma, não vejo possível. Obrigada, Patrícia. Paula. Realmente isso é a nossa cultura, é a nossa tradição. Parece-me um saco de gatos onde cabe tudo e que serve para tudo. Eu posso vos dizer que a Igreja, por exemplo, sempre esteve atenta, muito atenta a estes problemas da cultura e da tradição e coisas que são da tradição cristã e católica e tal, rapidamente passaram a fazer parte dessas formas de invocar uma tradição quando dá jeito. Quando dá jeito para explicar que o irmão tem direito a ficar com a cunhada, que o outro não sei o quê, isto e aquilo. Bom, eu acho que é preciso também nós conhecermos bem o que é a nossa tradição, não é? Porque num país de muitas migrações, num país atravessado ao longo de muitos milénios mesmo, por tradições oriundas do sul do continente, por tradições oriundas do norte do continente, as tradições não ficaram à espera de ser recuperadas num tabuleiro. Olha, a nossa tradição é esta, então vamos fazer isto ou aquilo. E que este discurso da nossa cultura, da nossa tradição, continua a dar muito jeito ao poder patriarcal e à forma como ele é exercido. Portanto, eu acho que a mulher tem sobretudo que tomar consciência de si, tomar consciência do seu corpo e tomar consciência de si como um eu diferenciado do pai, do marido, do poder, não é? E isso demora tempo. A escola podia ser um caminho, mas a escola está extremamente perturbada por todos aqueles elementos que nós sabemos, a dificuldade do acesso à escola, o facto da escola não estar presente em todos os sítios de um país tão grande como Angola, o facto de depois se completar o ensino secundário e não se poder frequentar a universidade, o facto de não haver um debate aberto e politizado, no bom sentido da palavra politizar, se é que há algum bom sentido para a palavra politizar, vocês desculpem, mas eu às vezes fico assim meio tonta. Mas falta essa consciência de si, né? A mulher ainda nasce muito dentro da premissa que sou filha, depois sou mulher, depois sou mãe, né? E toda a sua vida fica, mesmo aquelas que chegam a ministras ou a deputadas do Parlamento, né? Eh, eh, Elas são impedidas de olhar para a coletividade de que fazem parte. Primeiro, porque o Estado, o partido, etc., se encarregou de as distanciar completamente pelo dinheiro que ganham, pelo privilégio que têm, elas estão completamente distanciadas até das mulheres que lhes lavam a roupa e cuidam dos filhos. Estão completamente distanciadas. E não estão com vontade de perder aquele pequeno privilégio que lhes foi, segundo elas, acham que lhes foi oferecido. Não, devia ter sido conquistado, foi conquistado, mas não. Foi oferecido e, pá, ainda bem que eu consegui, pá, consegui reunir as condições, até tem um carro fixe e tal. Enfim. Muitas coisas. Podíamos ficar aqui a falar sobre muitas coisas. Eu, pegando em coisas que as duas disseram, ainda na senda do projeto coletivo, fiquei aqui a pensar na importância das mulheres
falarem, né? Por si, essa tomada de consciência por si. E isso é uma batalha muito grande que nós temos no Ondjango, mas que eu vejo, por exemplo, em Moçambique também. Eu tenho muito contacto com feministas africanas de Moçambique, felizmente, e acompanho um bocado toda a produção e todo o trabalho que elas fazem. E percebo, por exemplo, a nível dos coletivos feministas, e não só, existem outras organizações de mulheres que não se consideram feministas e não têm que se considerar e fazem um trabalho absolutamente incrível. E há esse trabalho muito forte e muito importante de temos de ser nós a contar a nossa própria história, temos de ser nós a tomar a dianteira e a falar por nós, né? A nossa história foi sendo contada por vários anos por outras pessoas, sobretudo por homens, e está mais do que na hora de feministas, mulheres, a falarem por si e contarem as suas histórias por si. Vou para a minha última pergunta, para as duas, que tinha a ver um bocado com a coisa da diáspora, né? Não sei se a Patrícia está nesse momento na Guiné, mas eu, quando estive a ler a sua biografia, percebi que viveu na Itália e viveu noutros países também. E então somos mulheres em trânsito, de alguma forma. Eu e a Paula estamos aqui, mas somos angolanas, temos vivências em Angola também. Eu eventualmente vou voltar. A Paula, não sei se ainda volta. Se tiver tempo. Sim. Mas queria que vocês falassem um bocado sobre como é que, por exemplo, as lutas das mulheres africanas em África de alguma forma se relacionam com as lutas das mulheres na diáspora. Por um lado, com as mulheres africanas na diáspora, mas eventualmente também com as mulheres que não são africanas, que têm também os seus desafios, as suas lutas nos seus países, né? Aqui e noutros países da Europa. Então, queria que vocês falassem um bocadinho sobre isso, como é que as nossas lutas se conectam ou se podem conectar ou se relacionam, sendo que todas nós, de alguma forma, não sei se existe um país nesse mundo que não seja patriarcal. Se existir, por favor, me digam, eu quero ir lá viver. Então, apesar de estarmos em contextos diferentes e as nossas opressões terem características diferentes, ainda assim, no final do dia, vivemos todas sob o patriarcado. Depois entram também outras coisas que não vamos trazer aqui. Mas a pergunta é como é que vocês acham que as nossas lutas se relacionam nesses trajetos, nesses trânsitos e nessas diásporas? Bom, essa é uma questão para um seminário. Mas, bom, eu não disse isso inicialmente, mas eu sou guineense, nascida em Angola, portanto, também sou vossa compatriota. E vivo no Senegal, eu estou em Dakar, portanto, estou aqui mesmo do lado do meu país, onde eu trabalho numa organização que se ocupa, que se chama CODESRIA, Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África, de caráter pan-africano e que se dedica à formação e ao financiamento da pesquisa em África. Portanto, nós financiamos pesquisadores e dedicamos também à formação em todo o continente, trabalhamos com universidades de todo o continente africano. E eu também sou diaspórica, no sentido, porque há várias, sem entrar aqui na questão, enfim, conceitual, mas eu vivi a maior parte da minha vida na diáspora, mas vou trazer aqui, passei por Itália, onde, portanto, tive uma parte da minha vida, passei ali e tive uma experiência também muito interessante no Brasil, no Nordeste, no estado Salvador da Bahia, na Bahia, no estado da Bahia, vivi na capital, em Salvador da Bahia. E eu sinto que hoje não se pode falar de um bem-estar, de uma possibilidade de construir uma África do futuro sem incluir a questão das diásporas, não é? Sejam elas diásporas históricas
seja, aquelas que se constituíram no processo da escravização, não é? Que depois, como as populações afrodescendentes da América Latina, por exemplo, estou a pensar nelas, seja em termos da diáspora africana, portanto, dos migrantes que vão viver noutras realidades e que acabam por se estabelecer lá. Há vários tipos de diásporas e de condições. E eu penso que as mulheres africanas têm contribuído imensamente. Estou apenas a falar das mulheres, mas isso é um discurso que se pode alargar para toda, enfim, as outras categorias, mas as mulheres têm dado um contributo imenso, seja em termos intelectuais, vamos pensar em escritoras, né? Vamos pensar em universitárias, vamos pensar, portanto, em intelectuais de uma forma mais geral, que têm contribuído. E transversalmente em termos de gerações. Significa que é gente da minha geração, gente da geração da Ana Paula, gente da... lembra-me, por favor, o teu nome, perdão? Leopoldina. Leopoldina, gente da geração da Leopoldina. Portanto, isso é transversal. Eu vivi no Brasil há alguns anos, que me permitiram olhar para a realidade diaspórica a partir dessas duas vertentes, seja a diáspora histórica, portanto, das populações brasileiras afrodescendentes, não é? Portanto, e seja as próprias africanas estabelecidas lá. E isso tem um movimento muito interessante, que vai para além das fronteiras, não é? É um movimento contínuo e que se retroalimenta. Eu penso que precisamos considerar incluir de uma forma eficaz a diáspora num debate sobre o desenvolvimento das nossas terras. Não é apenas quando convém, não é apenas quando é necessário, mas é, de facto, fazer com que sejam parte integrante, não apenas, por exemplo, no âmbito econômico, que contribui imenso, mas também num debate político interno. Existe, porque existe inclusivamente nos parlamentos, a nível de comissões, que se ocupam das diásporas, e mesmo a nível de ministérios que estão ligados a essas. Mas eu penso que a nível da sociedade é preciso fazer algo mais em termos da inclusão das diásporas de uma forma mais eficaz. Obrigada, Patrícia. Paula? Bom, eu concordo com a Patrícia e acho que esse problema dos trânsitos é um problema que ainda não foi olhado com a dimensão que ele merece. Eu acho que quer de um lado, quer do outro, ainda não foram abertas as portas para que entre diáspora e as outras, as que estão nas respectivas terras, se criem pontes e se criem diálogos e pontos de discussão, circulação de ideias, de livros e de conceitos. Porque muitas vezes, quer dizer, eu acho que é um pouco diferente tratar da diáspora e daquela pessoa que se considera filho da diáspora, não é? Ou neto dessa mesma diáspora, e a pessoa que se considera em trânsito, não é? A pessoa que se considera em trânsito ainda que fique cá para sempre, até morrer, não precisa de uma afirmação identitária cotidiana de que eu sou tão portuguesa como vocês, portanto, olhem-me como portuguesa e não me olhem todos os dias como, mas afinal de onde é que vens? Onde é que eu nasci em Lisboa? Mas os teus pais, não é? Aquela pergunta mortal
que é feita diariamente. E, portanto, há muitos problemas que, de certa maneira, diminuem a força de afirmação dessa mesma diáspora. Eu terminei agora há muito pouco tempo um projeto onde fizemos uma investigação sobre escritoras e escritores nessa mesma situação e dei conta, não é? Dei conta da fragilidade do discurso, da falta de sedimentação desse mesmo discurso e sobretudo, mas há uma coisa muito curiosa e positiva, é que esse discurso é variado. Não é? Quase que cada situação é uma situação, o que nos obriga a pensar. Sim. O que eu acho que falta é unir as pontes todas e conseguir fazer circular ideias, projetos, problemas, não é? Sim, essa é a nossa luta também. Eu não sei se nós temos perguntas, já estamos mesmo a terminar. Aqui ou online, não sei se temos perguntas, se tivermos. Este é o momento. Não, acho que não. Lívia tem uma pergunta. Sou Posso? Sou suspeita aqui? Que horror. Era disso que eu queria escapar. Bom, desculpem, eu tomar a palavra, estou muito dentro e tive esse privilégio, né, de poder acompanhar parte dessa conversa. E a minha questão, que acho que é uma questão subjacente, tanto no texto que publicamos no Mundo Crítico, como agora aqui, é a questão da geração. Não é por acaso que temos aqui 3 mulheres de 3 gerações diferentes, e para mim é uma questão muito ligada àquilo que vocês disseram, é a questão de como se transmite o saber. E não só, como se recebe o saber, né? Eu não acredito que o saber tem sexo, mas claro que há coisas, acredito na transmissão de um saber feminino, no sentido em que da experiência feminina, vamos dizer assim. E então, na verdade, a minha pergunta é dirigida às 3, né? Como é que se transmite e como é que se recebe, né, o saber entre mulheres e também como é que se recebe dentro disto tudo a relação entre o saber e o poder. São perguntas fáceis, Lívia. Não. Não sei quem quer começar. Eu posso arriscar, mas estou a sentir que vou falar à toa. Como é que se transmite o saber? Primeiro, eu acho que, por meio do exemplo, Lívia, eu acho que nós também já falamos um bocado sobre isso. Eu tenho, assim, muito forte, muito rapidamente, o exemplo da minha mãe e das minhas tias. E quando estou a dizer tias, não estou a dizer tias e irmãs da minha mãe, estou a dizer tias, amigas da minha mãe, que isso também é outra coisa. Não sei se na Guiné também é assim, mas em Angola, os nossos tios e tias não são necessariamente os irmãos dos pais e da mãe, são tios por afinidade muitas vezes. Mas tenho, por exemplo, trazendo aqui um exemplo muito prático da minha própria história de vida e de como, nessa questão de como o saber se transmite. Os maiores exemplos ou o maior exemplo de sororidade que eu tenho vem da minha família. Quando eu nasci, assim rapidamente foi em contexto de guerra ainda, embora eu tenha nascido numa cidade que não foi afetada pelos conflitos de guerra como tal, mas que não estás numa cidade em que tens conflitos armados, mas tens todas as consequências da guerra, né? Ou seja, não tens lá soldados, mas tens comida que falta e uma série de coisas. E desde que era muito nova, a minha mãe tinha que sair para ir vender pão e levava-me. Com 2 meses já me levava à rua para vender. E o que a minha mãe me conta, e depois eu vi um bocadinho, quando já tinha 5, 6 anos, já era um bocadinho mais nova, a minha mãe e as minhas tias contam, as amigas dela, que eram maioritariamente pessoas que viviam no Namibe, que é a cidade onde eu nasci, porque tinham sido deslocadas da guerra, ou seja, eram pessoas que vinham do Bié e do Ambo, maioritariamente foram algumas das principais cidades mais afetadas pela guerra civil, então uma boa parte dessas pessoas deslocadas da guerra vai para o Namibe.
E o que acontece aí é que essas mulheres criam comunidades de redes de apoio muito grandes e muito fortes. E a minha mãe conta, as minhas tias contam, por exemplo, que uma coisa que elas faziam era, ah, elas tinham as bancadas para vender o pão durante algum tempo, mas depois havia um momento em que tu tens de sair para ir zungar, que é uma coisa que continua a acontecer até hoje. Agora estamos a falar no início do mercado informal. As mulheres normalmente têm sítios, pontos na rua para vender, mas a um certo ponto tens que sair para ir, porque às vezes não estão a passar clientes. O que ela dizia é, por exemplo, nós, eu e o meu irmão mais novo, ficávamos com as nossas tias. Ou seja, tu confias a uma outra mulher o teu filho, porque não tens outra opção. Não existe isso de não confiares, porque não vais ter outra alternativa. E a mesma coisa acontece com essas mulheres, quando saem também para fazer isso, deixavam os filhos com a minha mãe também. A outra coisa que acontecia, e isso já não é, isso eu tenho mesmo a memória porque eu vivi isso. Nós não tínhamos comida em casa às vezes, ela com 7, 8, 9 anos, e nós íamos comer na casa da tia Adelina, por exemplo, ou da tia Ivalinda. Íamos mesmo comer. Os meus pais ficavam em casa, eu e os meus irmãos íamos comer na casa de uma outra pessoa que tinha comida. Ah, e a minha mãe e as minhas tias nunca disseram: olha, quando tu cresceres, tens que fazer isso também. Mas é um exemplo de sororidade. Isso é um exemplo que eu carrego e acho que eu vou carregar para a vida toda. Então, eu aprendi muitas coisas nisso. Então, eu acho que isso é um exemplo de saber, Lívia, de como passas o saber sem precisares dizer muitas coisas. Cheguei até aqui, não acho, tenho certeza que cheguei até aqui, os meus irmãos e toda a nossa comunidade, por causa da agência dessas mulheres, da força dessas mulheres e de como elas criavam redes de contacto e de subsistência. E temos histórias também, por exemplo, delas se emprestarem dinheiro, de tu emprestas dinheiro e isso existe até hoje. Nós, em 2020, no Django, a nossa revista foi sobre resistência econômica. Isso que é uma prática que eu conheço desde os meus 6, 7 anos, continua até hoje. As mulheres, eu tenho um dinheiro, empresto à Paula, a Paula vai fazer um negócio e quando ela consegue uns lucros, ou ela me devolve se eu tiver a precisar, ou ela passa para uma outra mulher que começa o seu negócio também, e nós temos essa rotatividade, ou seja, são várias práticas de subsistência. Então, para mim, essa é uma forma de passar a saber. E pronto, e acho que além do exemplo, depois temos as formas práticas, as formas formais, sei lá, através da própria educação, que é uma forma também de passar a saber. E de nós temos em conta que existem condições muito específicas das mulheres. Por exemplo, eu sou professora, quer dizer, agora não sou, mas às vezes ainda é difícil dizer que não. Mas trabalhei como professora em Angola até vir para aqui e de entender, por exemplo, que se eu estou a dar aulas e eu conheço a realidade do meu país, uma rapariga que me chega, por exemplo, no primeiro tempo atrasada, 30 minutos, eu sei que eventualmente estava a fazer o almoço, eu estava a cuidar dos irmãos. Então eu sei que a minha, a minha relação com ela e a minha preocupação também de transmissão de saber, não sei se isso responde muito, se esse exemplo responde, mas há determinadas atitudes que eu não vou ter. Por exemplo, eu não costumava marcar faltas aos meus alunos no primeiro tempo. Não só as raparigas, mas os rapazes também, porque tinha vários alunos que estudavam muito longe e tinham que andar, por exemplo, 1, 2 horas para chegar à escola, porque não tinham, sei lá, aqui seria equivalente a 1 euro para pegar um táxi. Não tens 1 euro. Se tu não tens a sensibilidade de saber que estás num contexto em que as pessoas não têm 1 euro para pagar um táxi e vais marcar faltas, que depois vai gerar uma reprovação por faltas, que ele também não vai ter dinheiro para justificar. Ou seja, ter essas nuances todas ajuda um bocado, né, depois a fazermos o nosso trabalho e de pensar, do saber que nós vamos transmitir. Então, não sei, para mim é transmissão de saber é assim, através do exemplo, depois através dos meios formais, depois através também da pressão que nós fazemos para que determinadas políticas públicas aconteçam a nível da cultura e da educação. Essa também é a minha luta e tu acompanhas e sabes um bocado. E depois como se recebe, não sei se responde. Mas pronto. Eu não sei se, Patrícia... Bom, vamos por gerações? Sim. Vamos respeitar as gerações. Ok. Lívia, bom, a tua pergunta é complexa, de facto.
mas eu vou tentar dizer o seguinte. Como transmitir o saber, como é que se transmite e como é que se recebe esse saber? Antes disso, eu penso que é preciso nós pararmos e refletirmos, precisamos refletir um pouco de que tipo de saber que nós temos neste momento. E estamos a falar aqui de gerações, e mais uma vez eu trago um provérbio que tem a ver muito com as sociedades, não apenas africanas, mas onde, digamos, os mais velhos têm um peso importante. Ou seja, o que um velho vê deitado, um jovem, mesmo em pé, não consegue avistar. Isso quer dizer muito. Ou seja, nós temos que começar, e sobretudo as gerações as mais novas dos nossos países, em começar a prestar mais atenção a esses velhos, não é? Ao que eles avistam e ao que eles nos dizem. Porque eu não acredito que possamos ter um futuro feliz se não fizermos esse exercício. Não é possível. O saber é algo que se vai construindo, não se nasce sabendo, aprende-se, não é? E transmite-se. Então, temos que ter essa humildade suficiente para fazermos isso, por um lado, que caracteriza as nossas sociedades, não é? Por outro lado, reconhecermos também os nossos limites nesse sentido, porque eu penso que muitos de nós africanos sabem ainda muito pouco sobre as nossas próprias sociedades, sobre as nossas culturas, sobre as nossas línguas, sobre as nossas realidades, do interior dos nossos países, não é? Portanto, temos que reconhecer esses limites e partir dali, porque se nós não reconhecemos onde está o nó crítico, não podemos resolver o problema. E eu penso que isso depende muito, claramente, de realidade para realidade, não é? De vários fatores. A educação, como dizia a Leopoldina, tem um papel fundamental nisto. Mas a educação, seja a nível das escolas, mas a educação familiar dentro de casa, não é? E a transmissão de valores. Nós precisamos por isso é que é importante ir buscar a esses nossos velhos esses valores, que nem sempre hoje em dia são transmitidos da melhor forma, é verdade, por várias razões, mas ainda existem, então nós precisamos ir buscá-los. E procurarmos ser mais humildes e reconhecermos os nossos limites nesse sentido. Eu começo por mim mesma, eu já me embati em várias dificuldades no meu trabalho de pesquisa nesse sentido, tanto por uma dificuldade de desconhecer muitas das línguas do meu país e que me impediram de ter informações valiosas que eu poderia ter tido conhecendo-as, e por aí fora. E não tenho vergonha nenhuma em reconhecê-lo. Sei que preciso aprender determinadas coisas, melhorar outras para conseguir bons resultados. Portanto, só desta forma poderei ter resultados relevantes nos meus estudos. E é isso que eu tenho feito, que eu tenho procurado, pelo menos, fazer. Portanto, a transmissão, a forma de receber esses saberes depende muito quanto a mim,
do que acabei de dizer. Portanto, depende também de como ela é transmitida, depende de outros fatores que têm que ver com a educação das nossas gerações mais novas e de muitos outros fatores sociais, económicos, culturais. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Paula, então. Bom, aqui estou a ser tratada como a mais velha, sou mesmo. Enfim, mas eu penso que foram ditas aqui coisas muito importantes. A Leopoldina falou numa coisa que me parece fulcral e que são estas redes de sororidade que funcionam, funcionam por si, não foram criadas, não são instituições, funcionam, mas eu sinto que há uma lacuna. Isto que tu disseste aqui não está escrito em sítio nenhum. E se não estiver escrito, infelizmente nós somos sociedades da oralidade, mas com um grande fascínio pela escrita. No fundo, as nossas avós dizem, tu vais aprender a ler, porque só quem sabe ler assim, e vai-se crescendo com essa ideia. Hoje é a ideia de ir à escola, ser doutor, porque só o ser doutor é que permite o acesso a um emprego, aquele emprego que dá cargo e estatuto. Então, no entanto, estas redes existem, isto precisa ser dito, isto precisa ser divulgado, isto precisa ser conhecido por mais pessoas do que aquelas que estão implicadas naturalmente nestas redes. Eu lembro-me sempre que quando se tem um filho, não é? Há outras mulheres, então quando se tem o primeiro filho, e se é muito jovem, há outras mulheres que naturalmente aquilo transforma-se numa atividade coletiva e que se preocupam se tomaste banho ou não tomaste banho, como devia ser, se comeste canja ou não comeste canja, e mesmo. Exato, e num país onde não há galinhas, porque de repente as galinhas emigraram todas com a guerra, elas vão inventar uma galinha para fazer uma canja, porque a vizinha teve uma criança, não é? E portanto, isto não está dito, isto não está tratado do ponto de vista académico, não é? E eu acho então que se estamos sempre à procura de que a nossa tradição e nós na nossa tradição, por que não ir buscar estas coisas e fixá-las de uma vez por todas, para não se perderem? Isso é, eu penso um pouco que era a preocupação da Lívia nesta atividade da recepção. Porque há aquela recepção, digamos, familiar, íntima, da aldeia, da pequena cidade, e pode haver uma recepção mais alargada se revistas como as que vocês fizeram, não é? Puderem alojar comportamentos como estes, não é? Onde está tudo. Está o aprender, está o saber, está a divulgação do saber, não é? E está a recepção desse mesmo saber. Em relação aos velhos, tem muita razão a Patrícia, não é? Infelizmente, as nossas sociedades começam porque a televisão existe, porque os filmes americanos existem há muito tempo e que, sem nós darmos conta, nos ensinam a ver cinema daquela maneira, de tal maneira que nós não conseguimos depois ver cinema de autor ou cinema alternativo ou não sei o quê, a não ser que venha com um rótulo, não é? Cinema do mundo, música do mundo, blá blá. Então, os velhos, sobretudo nos centros urbanos, que se transformaram naquela multiplicidade onde vivem milhões de pessoas sem condições, sem qualidade de vida, os velhos transformaram-se num estorvo. E as pessoas não sabem como lidar com esse mesmo problema. Portanto, acho que a Patrícia tem muita razão. Temos que olhar outra vez para os nossos velhos de uma outra maneira. E pronto, obrigada. Desculpem lá. Bem, obrigada eu.
Patrícia, muito obrigada por teres se juntado a nós. Obrigada a Paula também. Obrigada sempre pelo convite. Foi uma honra estar aqui a falar com essas duas mulheres incríveis. Me convidem mais, se faz favor. Muito obrigada, eu é que agradeço. E pronto, e acho que terminamos. Boa noite a todos. Boa noite.